retomar a gravação. Ok, obrigado, Sérgio. Então, o estocástico é específico para os modelos compartimentais, mas eu vou falar que os modelos de crescimento, isso na aula 2, também podem ter uma componente estocástica. E na aula 3, a gente vai mostrar a aplicação à COVID. Eu vou agora passar a palavra ao professor Giovanni, que gentilmente vai fazer uma introdução, se ofereceu, se disponibilizou, fazer uma introdução histórica aos modelos de crescimento, e aí depois eu continuo com o material do minicurso e já sigo a emenda. Certo? Ok? Então, passa a palavra, Giovanni. Obrigado, professor Antônio Murilo. Quero dar bom dia a todos os participantes aí do nosso minicurso. Acho que vocês não foram avisados que eu faria teria essa pequena participação aqui no minicurso do professor Antônio Murilo, mas antes de eu começar a minha pequena apresentação, eu só fazer as apresentações necessárias, né? Então, eu sou aqui membro da rede Modintev, como o professor Antônio já mencionou, sou aqui do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba. E, enquanto isso, se o professor Antônio Murilo encerrou, então eu posso iniciar a minha apresentação. E sou também, por isso que, para justificar a minha participação nessa aula, eu sou oficialmente o coordenador da disciplina, então aqueles alunos que estão matriculados na disciplina de minicursos aqui da pós-graduação da UFPR, então eu sou oficialmente o coordenador. Então, como parte do corpo docente, né, dessa disciplina, são quantos? Seis professores, eu acho, né? E 5 professores, né? Eu inclusive. Então, essa é a minha contribuição. Eu quero aproveitar para colocar na perspectiva mais ampla o que são os modelos de crescimento, né? Como eles surgiram, digamos, na matemática, na física, na biologia, na ecologia, e, mais recentemente, as aplicações naturais em epidemiologia. Então, essa é a introdução histórica para que, então, o professor Murilo possa desenvolver uma análise mais detalhada desses modelos. Mas, antes de fazer isso, aproveitando o que já foi mencionado no início, eu vou iniciar o modo de apresentação. Se houver algum problema, por favor, interrompam e avisem se, por algum acaso, o slide não estiver passando na ordem e no tempo que vocês esperariam. Então, inicio a minha apresentação. Qualquer problema, avisem. Então, essa breve introdução, como eu falei, é para colocar a perspectiva, né, de como esses modelos surgiram e a relevância e a importância deles. Mas, antes, uma breve palavra sobre a nossa rede. Então, esta é a rede, nós fazemos parte da rede colaborativa de pesquisa e modelagem da epidemia de Covid-19, intervenções não farmacológicas, daí o nome Modintev, Covid-19. Como o professor Antônio Murilo falou, é uma rede que envolve 3 instituições, a maioria dos participantes são físicos. Então, temos aqui a Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Física, o professor Antônio Murilo, o Arthur Brum, que vai dar parte da oficina 2 na sexta, Natan, estudante de doutorado, são os 2 doutorandos sob a orientação do professor Antônio Murilo. Temos também o Departamento de Estatística, o professor Raidonal Ospina, e um aluno de mestrado dele, César. Então, temos estatísticos e físicos, mas a maioria são de físicos. Nós aqui, na Federal do Paraná, né, 2 alunos de bolsistas de iniciação científica que trabalham conosco, que fizeram também trabalhando alguma parte desse trabalho vocês vão ouvir brevemente mencionados na terça-feira, porque eu farei a abertura oficial do evento e vou mencionar uma das figuras, só para ilustrar o tipo de abordagem que pode ser feita. E na Federal de Sergipe, Departamento de Física, o professor Gerson Duarte Filho, que vai administrar também a oficina da sexta-feira, e o professor Francisco Almeida. Então, quem quiser mais informações, eu convido a entrar na rede, aqui, né? Só clicar neste link, vai ser direcionado à nossa rede, né? Tem várias informações aqui. Em particular, convido a olharem os nossos artigos.
estão todos listados aí, artigos, notas técnicas, etc. Vários desses artigos receberam uma boa repercussão na mídia, então quem quiser conhecer um pouco mais dessa repercussão, vocês vão encontrar várias reportagens. Os softwares que nós usamos, então todas as informações, e aqui o time mais completo está todo aí. E peço que vocês, então, quando tiverem tempo, verifiquem fica o convite para vocês, então, conhecerem um pouco mais a rede. Então, especificamente sobre essa aula, o que eu gostaria de apresentar para vocês, antes de vocês entrarem na matemática dos modelos de crescimento, é essa perspectiva histórica. São mais de 200 anos de história sobre esses modelos, né, e modelos relacionados. Eu escolhi 10 artigos, né, que comecem no famoso artigo de Daniel Bernoulli e terminam no nosso famoso artigo deste ano, do Scientific Reports. Certo? Então, quero dar, claro, são muitos artigos, não dá para discutir os detalhes de cada um, eu quero só, essencialmente, colocar a primeira página e a equação fundamental de cada um desses artigos, para que vocês vejam que há uma linha de continuidade que vem há muito tempo, que permeia tanto esses modelos que conecta, interlaça esses modelos de crescimento e também os chamados modelos de compartimento, que não vai ser o tema desta minha revisão histórica, à exceção de o artigo fundamental desses modelos de crescimento, mas é tentando mostrar essa conexão entre os dois. Eu digo desde já, vocês tiveram uma primeira aula sobre modelos eu suponho, né, com o professor Roberto Krenkel, sobre modelos de compartimento, mas eu quero que vocês, a mensagem principal dessa minha pequena apresentação é convencer vocês que os modelos de crescimento e os modelos de compartimento, eles compartilham, eles têm o mesmo DNA histórico. E começa, então, muito rapidamente, então vou falar, para não tomar mais do que um tempo necessário, vou falar rapidamente sobre cada um desses modelos, iniciando, como eu disse, pelo famoso trabalho de Bernoulli, em que ele estava preocupado, né, não só ele, mas muitos cientistas, matemáticos, probabilistas, sobre o problema da varíola, né, uma epidemia que se causou mais mortes ao longo da história, né, desde a antiguidade até recentemente, quando foi erradicada. E o que ele propôs foi o primeiro modelo matemático, não era exatamente um modelo de epidemiologia, tentou modelar com essas equações que estão aí, eu vou só apresentar e mencionar. Ele tentou modelar qual era a probabilidade que uma pessoa de uma certa idade, né, teria de ter contraído ou não a varíola. Então, é um pouquinho diferente, ele não fez processo de contagem, não fez uma dinâmica, mas ele usou argumentos que hoje são muito semelhantes ao que vocês consideram, vocês vão ver em modelo de compartimento, mas era uma outra perspectiva. Então, essa variável, na notação moderna que eu apresento aí, essa variável Q, é a fração, portanto, a probabilidade de pessoas que não contraíram a varíola, ou seja, podem pegar, mas não contraíram ainda até a idade A. Então, veja, o tempo ele conta é a idade. É como uma pessoa que nasceu, depois de A anos, qual é a probabilidade de contrair ou não a varíola. E eu não vou entrar na equação, mas olhem essa equação da direita, nessa notação moderna, na nossa notação, ela é essencialmente o que vai aparecer daqui a 2 ou 3 slides, o famoso modelo logístico. Só que esse é um modelo de decrescimento, porque a probabilidade de contrair varíola decresce com o tempo. Se você já viveu muito, né, é porque você não contraiu a varíola até então. Então, é nesse sentido que é um modelo de decrescimento, mas é essencialmente um modelo epidemiológico. É o primeiro modelo matemático que tentou, né, analisar o efeito de uma doença infecto-contagiosa, né, sobre a população. Então, a preocupação dele era saber qual era a expectativa média de vida se não houvesse a varíola, qual era o ganho na expectativa. Então, é nessa perspectiva, mas muito parecido. Veja a equação.
Iniciando, então, esses modelos de crescimento propriamente dito, né, eles iniciaram, sobretudo, essa perspectiva de crescimento populacional. E o famoso trabalho, né, nessa área, o primeiro trabalho, é o trabalho de Malthus. Está aí a cópia da primeira versão desse trabalho dele, em que a gente aprende na escola, né, que ele argumentou que se não houvesse nenhum controle, nenhum cheque, né, a população cresceria numa razão exponencial. E essa, então, é a equação de crescimento. Se eu considerar que C é a população de um determinado país ou de determinada região, dCdt cresce, a taxa de crescimento é proporcional à população, esse fator R seria a taxa de crescimento. Isso leva ao crescimento exponencial. Esse é o que nós chamamos hoje o modelo exponencial. Logo em seguida, né, veja, pouco tempo depois, não logo em seguida, mas 20 e poucos anos depois, Goppertz, ele analisou as tabelas de mortes, né, a idade, o número de mortes, né, isso foi, ele usou, eu não sei de qual país, se foi da própria Inglaterra ou se usou de outro país, ele usava a tabela de mortos e queria calcular crescimentos e mortes. Então, ele queria calcular qual era o ganho populacional a cada ano. Né? E ele fez uma coisa que é surpreendente para mim, né? Só olhando as tabelas, ele fez um ajuste ao modelo, mas só olhando, ele não tinha gráfico, não tinha processo de otimização de parâmetros, nada. Olhando as tabelas, ele verificou que o crescimento relativo, esse dCdt, aqui à direita, notação moderna dividido pelo C, o crescimento relativo crescia numa taxa logarítmica. Ou seja, aí o que ele percebeu é que se você olhasse não a população, mas o log da população, este log crescia exponencialmente. Então, está vendo mais uma vez o crescimento exponencial, mas na variável log. Esse é o famoso modelo de Goppert, é usado até hoje, né? Inclusive em epidemiologia. Tem muitos trabalhos em Covid-19 que usam o modelo de Goppert, que era relativamente simples, só tem um parâmetro, né? Que é 2 parâmetros, mas essencialmente, né, é muito parecido nesse contexto com o famoso modelo de Verhulst, ou o modelo logístico. Então, foi ele, em 1838, que introduziu o que hoje ficou conhecido como modelo logístico, ou eu prefiro dizer o modelo logístico padrão, em que ele corrigiu Malthus. Malthus dizia que... Mas ele já tinha dito, a população cresce exponencialmente se não houver nenhum controle, por exemplo, se não faltar alimentos. Então, o problema dele era se a fome iria trazer, ou se o crescimento exponencial naturalmente ia levar a fome, né, e miséria numa dada população. E o Verhulst, Pierre Verhulst, belga, matemático belga, né, está aí a cópia do artigo dele, ele colocou, então, esse termo de correção, 1 menos C sobre K. K seria a máxima população que um certo país, uma certa região, um certo habitat pode suportar, a capacidade do ecossistema, e C, mais uma vez, é a população. Veja que C cresce, se aproxima de K, esse termo o termo de correção, né, a competição por alimentos, vai a zero, e isso controla o crescimento, portanto, você nunca vai ter um crescimento infinito, e o C vai atingir esse K. Então, essa é a grande vantagem do modelo, que tem o crescimento, mas sem a competição. E se tornou, então, um clássico, foi muito... Isso era mais população. O primeiro modelo voltado para a epidemiologia mesmo, no processo de contágio, né, é o famoso modelo de Kermack e McKendrick, que vocês vão ouvir falar bastante, né, especialmente no curso do professor Roberto Krenko. Está aí as equações dele, né, as equações do original, não tem aquelas 3 classes, né, suscetível, infectado e recuperado, ou removido da dinâmica, e na notação moderna está aí à direita as equações que vocês vão ver várias vezes. Inclusive, eu acho que nesse curso, talvez o professor Murilo fale nisso já a partir de amanhã. Mas eu botei aí para chamar a atenção que, se não houver classe dos recuperados, ou seja, só suscetível e infectado, aí o infectado, ele se recupera e volta a ficar suscetível, pode ser reinfectado, e assim sucessivamente. Este modelo, quando não há R, é exatamente o modelo logístico de Verhulst.
Então, veja que há essa conexão muito própria. O R foi introduzido exatamente por esses dois para mostrar que pode haver um final na epidemia sem que toda a população seja contaminada. Vocês vão ver isso. Se não houver o R, a equação para R, ou seja, se gama for zero, eventualmente todo mundo vai ser infectado, né? Porque é sempre esse processo do SI. Então, mas é para mostrar que ele já tem no seu germe, na sua essência, na sua nascença, o modelo logístico. O problema do modelo logístico, faltou um R aqui na frente, né, na equação, é que a curva, essa é a curva que Verhulst obteve, né, não essa que está desenhada, mas o fato que ela vai para um platô, um valor final, não explode exponencialmente. Essa curva veja que ela é simétrica em relação ao ponto de inflexão. Na maioria dos fenômenos de crescimento, inclusive em epidemias, essa curva não é simétrica em relação ao ponto de inflexão. Está aí um dado empírico que mostra claramente. Então, após o modelo de Verhulst, houve uma procura, né, uma busca, um aperfeiçoamento dos modelos para corrigir esse e outras deficiências, vamos dizer assim, do modelo logístico. Eu não vou ter tempo de falar todos, eu vou mostrar os principais avanços, vamos considerar assim. O primeiro foi um modelo de Bertalanffy, né, um austríaco, botânico, biólogo, zoólogo, e depois foi da Áustria, foi para os Estados Unidos. Ele é uma pessoa muito importante na área da biologia. A gente ouve falar pouco dele na epidemiologia. Mas ele é muito importante porque ele propagou a ideia a chamada teoria de sistemas. Né? Bem no início, né, vocês viram a aula de sistemas complexos, essa teoria de sistemas complexos, mais ou menos que apareceu na biologia, inicialmente. Né? E ele fez um modelo que era para crescimento de organismos, plantas, animais, etc., e que tinha, mais uma vez, aqui nessa equação 5 à esquerda, um termo de crescimento, que era a reprodução das células, e o termo é o chamado termo anabólico e o termo catabólico, as células, eventualmente, moléculas grandes vão se decompor em moléculas menores, e aí é o termo de competição, ou de redução do crescimento. E ele propôs uma versão específica, mas hoje seria este modelo que está aí. Ele cresce inicialmente com a potência Q, não é exponencial, se Q igual a 1 é o crescimento exponencial. Naturalmente, tem o termo de competição, que eu reescrevi assim, então veja que não é o logístico, porque o logístico, os dois expoentes são 1. Né? Então, vale lembrar. Tá vendo? Então, o modelo de Bertalanffy, ele corrige um pouco essas taxas de crescimento, ou essa proporção de crescimento. E foi muito importante, porque foi a partir dele que Richards, um pouco tempo depois, né? Quanto tempo depois? Uns 10 anos depois, ele generalizou o modelo de Bertalanffy e ele fez o contrário, porque Bertalanffy ele assumia, se você olhar aqui na equação 7, embaixo, é o termo de decrescimento que é proporcional à massa. Né? Aí seria a massa, né? A quantidade de massa do organismo, ou peso, ou tamanho. E Richards fez o contrário. Ele disse, manteve o crescimento exponencial, tá vendo? RC, e corrigiu e deixou a potência Desculpa, eu avancei, né? Mas generalizou. Então, às vezes que aparece um alfa e o crescimento é exponencial, mas corrige isso, quebra esse alfa diferente de 1, quebra a simetria da curva do modelo logístico e passa a ser um modelo um pouco mais flexível, né? Por isso que ele usou esse nome. E é um modelo que até hoje é muito usado em crescimento de qualquer coisa, de população de animais, crescimento de plantas, e muito usado em epidemia. Foi o primeiro modelo que nós usamos para modelar a Covid-19, porque é um modelo que admite solução explícita, né? Uma solução exata explícita. E outras versões foram sendo desenvolvidas, né? Por exemplo, o modelo de Bloomberg, ou a equação de Bloomberg, né? Já mais recente, 68, ele trocou o expoente, né? Então, em vez de o expoente estar, se você pensa em Bertalanffy, olha como estava. Né? Então, ele colocou o segundo expoente fora do termo de competição. Então, isso tem várias vantagens, que eu não vou, adiciona novos ingredientes à dinâmica, que eu não vou ter tempo de mencionar aqui, mas talvez durante este mini curso. Então, já tem um crescimento, quando esse Q, esse expoente Q é menor do que 1, nós dizemos que é um crescimento subexponencial,
Q igual a 1 é o crescimento, é o modelo de Malthus, Q menor do que 1, portanto, é o subexponencial, e aquele P corrige dá outras propriedades ao termo de saturação. E, finalmente, chegamos, então, a 2002, quando o Tsoulas e o Wallace, acho que eles são da Nova Zelândia, pelo menos estavam na Nova Zelândia quando publicaram esse trabalho, ele, então, generalizou. Em cada termo, aqui à esquerda, você coloca agora um expoente. Não foi, junta todos eles, né, e põe todos juntos. Então, esse é o modelo logístico mais geral que nós temos. Então, tem 3 coeficientes. Da nossa versão aqui à direita, então, o primeiro expoente é o Q, o expoente do termo dentro, né, do termo de competição é o expoente alfa de Richards, e o expoente P, que nós chamamos, é o expoente que vocês vão ver vai estar associado com decrescimento em lei de potência. Eu não falei muito bem da matemática, eu quero só apresentar essa evolução histórica para vocês verem como nós saímos de Bernoulli e, aos poucos, né? Por que esse primeiro modelo aqui não podia ter começado por ele, depois olhar os casos particulares, né? Mas foi o contrário, porque havia justificativas biológicas ou populacionais, ou etc., para você escolher um determinado modelo e não começar com o mais geral de todos, que seria muito criticado, possivelmente por falta de uma justificativa melhor, né? Mesmo porque essa análise desse modelo geral, por exemplo, a análise completa só foi feita agora em 2020, bom, foi feito ano passado, mas foi publicado este ano. Esse trabalho nosso aí, né, com o professor Antônio, toda a equipe do Modintel está aí, né? E aí nós fizemos uma análise detalhada desse modelo, mostramos, por exemplo, que esse P é o expoente que dá um decrescimento do número, número de casos, né, diários decresce após o pico, com uma lei de potência que é controlada pelo expoente P. Um fato, então, vocês viram na aula anterior, né, sistemas complexos apresentam lei de potência. Então, este fato não tinha sido percebido desde 2002 até o ano passado. Então, mostra que você tem uma riqueza muito grande nesses modelos, a partir desses 3 expoentes. Claro, tem mais 2 parâmetros, a taxa de crescimento e a capacidade de carga, que os demais têm, mas são os 3 parâmetros que governam as possíveis dinâmicas. E é nesse contexto que o modelo logístico, aí nós chamamos o modelo logístico beta, por razões que talvez o professor Antônio Murilo vai explicar, foi uma sugestão de nome dada por ele, né, para diferenciar das diversas nomenclaturas que existem. Então, o que está marcado de 1, isso então é um diagrama tirado do paper original de Tsoulas e Wallace, mas que mostra como, a partir desse modelo logístico beta, como nós chamamos agora, né, você obtém todos os modelos que eu mencionei antes e os que eu não mencionei, outros casos particulares que você pode obter a partir daí. Então, é um modelo bastante rico, ele se aplica muito bem à epidemiologia, a fenômeno de crescimento de outra natureza, né? E eu acho que é isso que vocês vão ver um pouco neste curso. E o que eu quis mostrar foi que há sempre essa conexão, né? Embora eu não falei muito em modelos epidemiológicos de compartimento, mas desde cedo você vê que essa conexão, a perspectiva é que é diferente. Ao invés de você, e tem um pouco a consequência de Bertalanffy, que está aqui, eu acho, né? Ao invés de você concentrar no processo de contágio, né, um suscetível, né, entra em contato com o infectado e se torna infectado, e o infectado pode se recuperar. O modelo de crescimento olha para a população como um sistema. Você está olhando para o crescimento, por exemplo, do vírus. É como se fosse o número a população do sistema do vírus que está na população. Claro, você vai fazer isso analisando o número de casos ou o número de óbitos, mas essa perspectiva mais sistêmica e não centrada no indivíduo que faz esse processo de contágio. Então, são, num certo sentido, descrições complementares, né? Então, tem essa mesma origem e oferecem diferentes perspectivas no problema. Então, eu quis fazer essa introdução, aqui eu finalizo e devolvo a palavra, então, ao professor Antônio Murilo, para que ele, de fato, para que ele possa, de fato, iniciar o curso. Obrigado, Antônio.
Oi, Giovanni, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui. Desculpa se eu passei mais tempo do que o combinado. Não, mas... tudo bem. Não, tá ótimo. Deixa eu só recolocar aqui a minha tela. E aí continuar o curso com a minha tela. Estava essa aqui, né? Isso. Ok. Muito bem, então vamos agora, depois dessa brilhante introdução aí, excelente introdução de Giovanni, introdução histórica aos modelos de crescimento, vamos então falar dos modelos de crescimento do ponto de vista um pouco mais técnico. Tá? Vamos com licença, Antônio. Pois não, Sérgio. Eu não estou vendo a sua câmera, apesar da gente estar escutando o áudio e vendo a apresentação. Desculpe. Acho que agora vai entrar. Sim, obrigado. Agora sim. Estava me vendo também. Ok, obrigado. Muito bem, então, aí para o título, né, do curso que eu já tinha mencionado, eu tenho aqui um editor é um PDF editável, né? É a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta de aula em que eu tenho simultaneamente um quadro e um slide, né? E o slide, ou seja, é uma sala de aula quase idêntica à que seria presencial, né? Você tem um quadro do lado e tem a apresentação de slides. Então, o que vocês viram aí nessa descrição do Giovanni é que modelos de crescimento podem, então, ser descritos de uma forma genérica, a menos dessa função F, né, que determina a classe, o tipo, a família do crescimento, com uma equação diferencial, matematicamente, é uma equação diferencial de primeira ordem, ou seja, você dá a taxa de variação, você dá a derivada e precisa encontrar uma expressão matemática, uma fórmula, né, para como essa taxa de variação, essa derivada, depende tanto da grandeza C, no caso aqui, né, a grandeza acumulada, e do tempo, certo? Considerando o tempo como sendo o parâmetro de evolução. Você está olhando diversos valores dessa grandeza em função do tempo. No caso da Covid-19, a gente vai ter na terceira aula uma análise mais detalhada dessa escolha. O número de óbitos foi a grandeza acumulada que a gente escolheu para fazer uma análise. Há várias razões para fazer isso. A questão da subnotificação, que afeta muito, né, o número, por exemplo, de indivíduos que contraem a doença, né, os infectados, porque você só vai saber se ele está infectado, principalmente se ele for assintomático, se ele fizer um teste. Como você não tem testes para toda a população, essa grandeza ela fica subnotificada. Estando subnotificada, é muito difícil você aplicar depois, ter a informação, os dados, né, empíricos, em cima do qual você pode fazer uma análise do tipo de modelo de crescimento. Então, neste aspecto, para a aplicação da Covid-19, o número de óbitos é mais confiável. Uma coisa importante no problema, e aí essa figura, eu quero colocar aqui ela bem grande, que é um caso da Itália, que apareceu já no nosso primeiro artigo, né, no artigo que o Giovanni apresentou. Ela também apresenta um problema, nos dá a perspectiva que eu vou colocar ao longo de todo esse curso. O que exatamente a gente quer fazer? O que significa aplicar um modelo de crescimento para um problema do tipo que a gente vai encontrar no Covid, ou seja, a evolução do número acumulado de óbitos em função do tempo, desde o início, desde o primeiro infectado, né, num determinado país, como Itália, né, que vocês estão vendo aí os dados reais da Itália, até um certo período, antes da segunda onda, né, antes do início da segunda onda. Então, o que a gente vê, tipicamente, então você tem o gráfico, este primeiro gráfico é o gráfico do número de óbitos acumulados, ele só, como o acúmulo, né, ele só pode ser um gráfico crescente, ou seja, o próximo valor no tempo só pode ser ou igual ou maior, né? Você não pode reduzir uma grandeza que é acumulada. Então, você tem uma curva que tem esse formato aí, certo? Ela começa de um determinado valor, não nulo, tão pequeno que não está nem conseguindo ter resolução no gráfico, e vai até um valor final de saturação, que é o número final de óbitos de toda a epidemia. Se só tivesse uma onda, essa seria
a curva típica, né, da evolução do número de óbitos na Covid-19. A gente já sabe, né, que não foi assim, né? Nós temos outras ondas que foram aparecendo, segunda, terceira onda. Inclusive, é o tema de meu seminário nesse evento, a extensão desses modelos para mais de uma onda. E, finalmente, e essa é a segunda parte, além da gente olhar para o número acumulado de óbitos, a gente também olha para a evolução da derivada no tempo, ou seja, a derivada do número acumulado. Isso é o que a gente chama de mortes diárias, né? óbitos diários. Quando você olha para o óbito diário, essencialmente você está plotando no tempo a função f, essa função aqui, do lado direito. Quando você faz isso, em todos os casos que a gente analisou, aparece um ingrediente adicional que vocês já devem estar vendo, olhando para essas duas figuras. Na figura, a gente vê, quando um fit é feito, a linha contínua aí representa, então, a solução. Essa linha contínua, em preta, seria o C de T, certo? Tá? Seria a solução daquela equação diferencial ordinária. Enquanto que embaixo, então vamos baixar aqui. Por alguma razão não está andando. Aquelas coisas que acontecem, né? Quando a gente está fazendo aqui. Enquanto que aqui embaixo a gente tem essa curva contínua. Essa curva contínua vou botar aqui um pouquinho menor. Essa curva contínua é a derivada, né? Aqui seria dc dt. Mas a gente observa claramente desvios da curva contínua. Esses desvios da curva contínua, aqui, ó, por exemplo, é o que a gente chama de flutuação. E aí vem a principal razão para a segunda parte do curso, ou seja, na segunda aula, a gente falar de modelos estocásticos. Então, o modelo estocástico vai tentar quantificar, na abordagem estocástica, esta flutuação, esse desvio da curva contínua que é observado nos dados. Ok? Então, vamos ter isso em mente. Então, dado um modelo do tipo modelo de crescimento, você tem esses dois ingredientes. A solução analítica ou numérica da equação diferencial que descreve o modelo de crescimento lhe dá a curva contínua, uma curva contínua, e ela não leva em conta esses efeitos do tipo flutuação que precisam ser acomodados numa abordagem estocástica. Tá certo? Então, essa é a primeira informação. E aqui eu quero abrir uma discussãozinha, uma apresentação, na verdade, né? Não vai ser uma discussão, porque sou eu que vou dar os argumentos. Existem perguntas frequentes quando você apresenta em conferência, ou mesmo em artigos, né? Os referis perguntam modelos de crescimento em qualquer aplicação. Tá? E a epidemiologia não é obviamente diferente. Primeira pergunta que se faz, e ao longo desse curso a gente vai tentar responder essas perguntas da melhor forma que eu puder, tá certo? E vocês, obviamente, podem colocar novos questionamentos, mas esses são os chamados FAQs, né? FAQs, Frequently Asked Questions, questões frequentemente feitas. Quando você tem um modelo do tipo crescimento, é uma teoria efetiva, e eu vou explicar ao longo desse curso, na aula de hoje ainda, o que é uma teoria efetiva, ou seja, é algo que você pode caracterizar como sendo mais do que simplesmente um fit de dados. Essencialmente, teoria efetiva é isso. Você está dizendo o que está acontecendo, né? De fato, descrevendo o que está acontecendo no fenômeno que você está descrevendo, ou é apenas uma descrição fenomenológica. Você está simplesmente encontrando uma função que está conseguindo descrever a forma, né? A forma dos gráficos que você está tirando dos dados. Ou seja, é uma suavização, meramente uma suavização, é algo geométrico, né? Algo visual,
ou você está realmente fazendo teoria? Você está entendendo o que está acontecendo? Essa é a primeira pergunta, né? Então, é uma descrição fenomenológica ou é uma teoria? Então, eu vou tentar mostrar nesta aula, nesse curso, que modelos de crescimento são teorias efetivas. E mais do que isso, em algumas situações, eu vou dar um exemplo aqui nessa aula, ela é a resposta exata, ela é a teoria. Ela é a teoria do determinado fenômeno. Certo? Então, eu vou dar um exemplo disso, aguardem um pouquinho. Segunda pergunta importante. Como é que a gente acha essa função f de ct? Giovanni, em sua apresentação, mostrou o histórico, né, de como essa função f de ct foi sendo construída, né, proposta com diversos argumentos das mais diversas naturezas, argumentos fenomenológicos, não há dúvida sobre isso, né, os argumentos eram fenomenológicos, e, eventualmente, foi-se chegando a modelos cada vez mais gerais, até chegar nesse último que a gente chama de modelo logístico beta. Mas como é que a gente tira essa função dos dados? Olhando para os dados de uma epidemia, por exemplo, como é que você tira f de ct? Então, vamos tentar responder essa questão também ao longo desse curso. Terceira questão que se faz muito tá bom, é uma teoria. Suponha que você tenha convencido. Sim, é uma teoria. Você pode prever? Por exemplo, podemos prever se a gente vai ter uma onda? Depois da primeira onda, a gente pode prever a segunda onda, olhando para os dados apenas da primeira onda? É possível fazer uma previsão desse tipo? Ou é possível prever quantos mortos nós teremos? Qual será o número final, né, de óbitos na pandemia? Então, essa é uma pergunta também interessante que se você tem uma teoria, em princípio, você poderia estimar isso, né? Prever. A quarta pergunta é: essas flutuações que a gente está encontrando em dc/dt, né? Aí eu posso voltar aqui para essa figurinha só para vocês lembrarem. Essas flutuações, por que elas são maiores no centro, menores nas extremidades? Se a gente fizer uma comparação, né, entre o valor da derivada e o valor da flutuação, desvio da média, por que é tão grande ou por que é tão pequeno? Né? É possível fazer uma descrição disso? Então, essa é uma pergunta também, né? Certo? As flutuações, você vai ignorar as flutuações ou você vai levar em conta de alguma forma? Então, essa é outra pergunta que a gente fez. Sim, ruído, né? Sim. Essa chama natureza do ruído. Caracterizar o ruído. A descrição estocástica serve para isso, né? Para você caracterizar o ruído. E, finalmente, a quinta pergunta, que é muito feita, tá bom, suponha que o modelo de crescimento descreveu o seu fenômeno de maneira adequada, você nos convenceu. Realmente isso aí pode ser descrito por um modelo de crescimento. Mas tem também os modelos de compartimento, e você pode botar... só um instantinho, Cris, eu respondo já. Você pode colocar isso em comparação, né? Certo? Você tem um modelo de compartimento. Suponha que os modelos de compartimento também descrevam muito bem, né? Do ponto de vista visual. E agora? Modelo de crescimento e modelo de compartimento. A gente pode combinar os dois e serem complementares, no sentido que o Giovanni falou? Esta é a quinta pergunta. Então, vocês podem me cobrar daqui até o fim do curso, até a terceira aula. Eu espero dar resposta a essas 5 perguntas. A quinta, em particular, a gente vai responder já na próxima aula, fazendo um mapa entre modelos de crescimento e modelos de compartimento. Certo? Então, deixa eu ver a pergunta que foi feita aqui. O detalhe está em escala log-log? Não. Ali eu não coloquei, não há nada. Ah, sim, o detalhe, é verdade, desculpe. O detalhe, eu não falei do detalhe, foi bom você mencionar. O detalhe foi colocado, ele está numa escala log-log, realmente. Só para a gente... E isso foi colocado porque o modelo de fit usado é o último modelo que eu vou falar hoje, é o modelo que foi o último também que o Giovanni falou, e ele prevê uma lei de potência para o relaxamento. Então, a gente quis comparar isso. Tá? Isso aí é uma figura extraída do nosso artigo. Então, eu não estava querendo falar do inset aqui, né? Coloquei, mas não estava querendo falar agora do inset. Tá bom? Então, vamos falar das teorias efetivas agora. O que é uma teoria efetiva? Eu sei que tem muita gente aqui que não é da física, né? Há uma distribuição aí bastante
equânime, né, por áreas e até localização geográfica no Brasil. Então, tem muita gente que não é da física, então você não tem a obrigação de saber o que é uma teoria efetiva. Então, deixa eu fazer uma apresentação, né, das teorias efetivas, uma definição. Então, na física, a gente usa a teoria efetiva no sentido seguinte. Você tem um sistema complexo, extenso, como uma epidemia, né? Você tem um monte de fenômenos acontecendo em todas as escalas, e você não quer fazer, ou não pode, é impraticável, uma descrição detalhada, dizendo tudo o que está acontecendo na menor escala possível. Na física, a gente trabalha com sistemas que têm átomos, da ordem de 10 a 23, que é o número de Avogadro, né? 10 a 23 átomos, ou elétrons, né? Ou qualquer outra partícula microscópica. E não é possível escrever uma equação detalhada dizendo o que cada uma dessas partículas faz. Então, a gente substitui essa abordagem detalhada por uma abordagem efetiva, em que a gente seleciona uma grandeza observável. Por exemplo, se eu estou analisando o comportamento de um gás, eu posso olhar para a evolução da temperatura desse gás em função do tempo, eu posso olhar para a pressão desse gás em função do tempo, ou ver o volume, né, que ele ocupa, né, em função do tempo, ou mesmo estacionário, sem fazer uma série temporal, né, olhando só para os valores. Essas grandezas eu posso medir em laboratório, eu posso ter um valor, né, macroscópico. E a pergunta que você faz é: como é que eu agora relaciono essa observação, que é obviamente muito menos detalhada do que a que eu poderia fazer se fizesse um microscópico, como é que eu relaciono em tempos diferentes? Esta relação entre tempos diferentes de grandezas macroscópicas, quando ela é representada matematicamente por equações, é o que a gente chama de teoria efetiva. Certo? Então, tá aqui colocado uma apresentação, uma descrição, uma definição de maneira um pouquinho mais detalhada do que eu falei, né? Certo? Então, você seleciona um certo número, usualmente pequeno, de observáveis, e tenta estabelecer a evolução temporal. Em muitas situações, você consegue obter a equação exata. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quem não é da física não deve conhecer esse exemplo, mas é um exemplo em que uma equação de crescimento é a solução exata do problema, exata. É bom ter isso em mente quando a gente está nessa discussão de modelos fenomenológicos, né? Dá a impressão que tem muitos elementos que são soltos, né? sem rigor, o que não é verdade. E, pelo menos nesse caso específico que eu estou colocando aqui. Imagine que você tem um fio metálico e você submete esse fio metálico a uma tensão. Vou fazer um desenhozinho aqui, né? Então, você tem um fio de comprimento L e submete ele a uma tensão. Então, vou botar aqui uma bateriazinha, né? Certo? Bem, o que acontece é que aparece uma corrente e... Quando você liga uma bateria, né, num fio de comprimento L, vai aparecer uma corrente. E aí você pode estar interessado em entender como é que essa corrente depende da tensão aplicada. Tensão é a diferença de potencial, né? DDP, né? No ensino médio. E o que se observa é uma lei chamada lei de Ohm, que essa corrente, há desvio de lei de Ohm, obviamente, mas eu estou pegando a situação mais simples. Né? Em sua situação mais simples, os chamados condutores ômicos, fios metálicos ordenados são assim, eu tenho algo assim, né? Certo? Ela é uma linha reta. Corrente em função da tensão é uma linha reta. Mas aí você pode perguntar, e como é que G depende de L? G em função de L dá o quê? Qual é a dependência de G com o tamanho do fio? Se eu for aumentando o tamanho do fio, repetir o experimento com fios de tamanhos diferentes. Este problema foi estudado pelos físicos e eles encontraram uma resposta, que é uma resposta exata. Tá? Então, é isso que eu digo aí no exemplo. A condutância de um fio, essa grandeza G é chamada condutância, né? Ela estabelece a inclinação dessa curva da corrente em função da tensão aplicada. E
dependência da condutância com o comprimento do fio. Isso é ensinado em ensino médio também, né? Como a condutância depende do comprimento. Vocês devem ter visto, se a seção transversal do fio é fixa, a condutância decai com o inverso do comprimento. É isso que vocês devem ter visto no ensino médio. Mas talvez vocês nunca tenham visto, e no ensino médio, obviamente, isso não é colocado, como seria a equação de evolução. A gente chama isso de equação de escala. Então, eu posso escrever uma equação para G em função de L, uma equação diferencial ordinária, e resolver essa equação. Então, a equação é essa que está aí, incrivelmente simples. dg dl é proporcional a G ao quadrado. A gente vai encontrar essa mesma equação nos modelos de crescimento. É um tipo de modelo, aqui é um modelo de decrescimento, né? A condutância decai com L. A gente vai encontrar esse tipo de modelo lá, um pouco mais lá na frente, né? Eu vou falar disso quando a gente estiver falando de modelos de crescimento, é chamado modelo P exponencial, ou Q exponencial. Tá? Então, essa seria a solução, e a solução está colocada aí. Então, G decai, tem uma condutânciazinha de contato, que você sempre tem, quando o fio vai ficando muito pequeno, tende a zero, você sempre tem alguma resposta devido simplesmente ao contato, e esse é o GC que foi colocado. Mas se você colocar GC igual a infinito, ou seja, resistência de contato zero, ele fica exatamente o comportamento 1 sobre L que vocês veem no ensino médio. Aí eu falei, solução exata, né? Os físicos depois, usando ferramentas muito mais sofisticadas do que simplesmente uma equação diferencial ordinária, eles foram atrás da resposta completa para esse problema. Então, agora eu tenho um fio, eu saio de um fio, quer dizer, para um fio eu tenho essa equação, né, que eu escrevi antes, essa que está aqui, né? Então, essa seria dg, vamos botar aqui só para registro, dg dl igual a menos a g ao quadrado, e vou agora considerar, em vez de um fio, um bloco que tenha lado L, e vou fazer o mesmo experimento. Vou aplicar esse bloco, submeter a uma diferença de tensão, ou a diferença de potencial, uma tensão, e plotar, né, fazer um gráfico da corrente em função da tensão, tirar a condutância e olhar a condutância em função do comprimento. Quando eu faço isso, a solução que os físicos encontraram para um condutor de dimensão D é uma equação do tipo de equação de crescimento. Essa equação é chamada equação de escala. Se a gente olhar L como se fosse um tempo, um parâmetro, né? Aqui é o comprimento. Mas se você olhar L como tempo, você vê que essa equação tem essa forma aí, derivada do log de G. A variável melhor para análise é log de G, e não G, G é a condutância, e para o tempo seria o log de L, certo? Então, você poderia escrever uma equação para essas duas. E aparece essa função beta. E ela dá a resposta exata, ela não é uma descrição aproximada fenomenológica, é uma descrição exata, certo? Se você souber a função beta, e os físicos calculam essa função, se você souber a função beta, você descreveu completamente como é que um fio metálico... Exato, Mero, obrigado. É isso mesmo, esse G é o G de L. É que aqui a gente botou adimensional, né? Quando você bota a letrinha minúscula em física, significa que você dividiu pela dimensão. Então, fica uma grandeza adimensional. Certo? Então, aí aparece uma coisa muito interessante. O B de G, veja que ele para G muito grande, esse é o chamado regime metálico, para G muito grande, ele é uma constante. Ele se mete a dimensão menos 2. O exemplo que a gente descreveu antes seria a dimensão 1, né? O fio seria a dimensão 1. Seria 1 menos 2, menos 1. O B seria menos 1. E está aqui indicado na figura a uma dimensão, né? Ele começa em menos 1. Então, onde ele começa o chamado fluxo. E para G muito pequeno, ou seja, quando o comprimento é bastante grande, que o G vai ficando pequenininho, o G decresce, né, com o comprimento, ele vai com log G. Esse é aquele modelo de crescimento que o Giovanni apresentou no Bompex, né? Não teve esse exemplo, né, que ficava exatamente log G. Então, e aí aparece uma surpresa. Quando você entende o fenômeno, lembra da questão previsão, que eu falei? Previsão. Depois que você entende o fenômeno, encontra completamente a descrição efetiva, a teoria efetiva, você pode fazer uma previsão. E a previsão que está sendo feita aqui por essa teoria é a seguinte. Então, eu tenho um regime isolante, o sistema é isolante, não conduz eletricidade.
para G muito pequeno, vai com log G, ele vai para o regime isolante, e ele é metálico se o G é muito grande. Mas existe um ponto, aqui, ó, olha ele aqui, esse ponto, que em sistemas tridimensionais, em 3 dimensões, só em sistemas tridimensionais isso acontece, o beta é 0, esse é um ponto crítico. E o que acontece nesse ponto crítico? Uma transição, chamada transição metal isolante. Olha aí, ganhamos mais do que a gente colocou no modelo, né? Ganhamos uma informação, ganhamos uma previsão. Isso aqui é um modelo, né? Em sua essência. Ele lhe dá no final mais do que você colocou como hipótese no início. Ele lhe dá algo que você não conseguia antecipar, você não conseguia ler, né, dos dados. Ou porque está em um regime inacessível para os dados, ou porque ninguém estudou a região, né? No caso da transição metal isolante, isso depois foi estudado em detalhe e as pessoas realmente entenderam. Certo? Então, essa é a primeira novidade que eu quero passar para vocês, né? Então, dado que você entende, admite que você pode ter uma descrição efetiva, você ganha informação, você é capaz de fazer previsão. Próxima questão é, e como eu obtenho um modelo efetivo? O que são os modelos de crescimento que a gente tem, por exemplo, usado em epidemiologia? O que eles significam nesse ponto de vista? Já que existem soluções, né, existem problemas em que os modelos efetivos dão respostas exatas. Isso vai ser o assunto da segunda aula, em que eu vou descrever isso com mais detalhe, mas aqui eu vou só indicar a direção onde a gente está indo. Então, inicialmente, se você tem uma teoria microscópica, a gente não tem isso para a Covid-19, porque a gente não sabe todos os elementos que afetam a dinâmica, até porque tem intervenção humana, né? Isso o Giovanni falou na descrição dele também, né? Quando falou do nome, né? do nosso grupo. Tem intervenção humana. Se o governador indicar um lockdown, mudou a dinâmica, certo? Se tiver lockdown. Se não tiver lockdown, também é uma dinâmica diferente. Então, por conta... muitas variáveis e variáveis que variam, né? Variam mais, parâmetros que você consideraria constante, que de repente estão variando também, né? Certo? Então, por causa disso, a complexidade é enorme, 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 enorme. A gente não tem a teoria microscópica. Escolhendo um nível descritivo, o que é escolher um nível descritivo é escolher uma grandeza. No caso da pandemia, escolhemos um número de óbitos. Agora você vai olhar como é que isso evolui no tempo, avança no tempo, por exemplo. E aí existirá uma grandeza. Em teoria de probabilidade, sim, os humanos, né? Os humanos. O vírus muda também, né? Porque ele faz mutação, né? Humanos mudam, o vírus muda. Então, é muito complexo o sistema, a gente reconhece isso. Mas existe essa grandeza, essa aproximação que a gente precisa fazer, porque na descrição probabilística, e eu desta aula para a próxima, eu quero que vocês deem uma revisãozinha, eu vou botar isso lá no Telegram, tá? Vou ver se eu boto no Telegram um tutorialzinho de teoria de probabilidade. Eu não quero usar a teoria de probabilidade nesta primeira aula, mas vou usar na segunda, certo? Pra vocês entenderem esse passo aqui. Então, a evolução da média, já que temos flutuações, vocês lembram lá da transparência, onde eu mostrei o ruidinho, né? O ruído, né? Os desvios da curva contínua. Já que tem flutuações, nós podemos fazer esse procedimento, média, né? Ou seja, uma média ponderada pela probabilidade, pela densidade de probabilidade. Então, a grandeza que a gente chama f de CT, na verdade, é a função desta média. Mas antes dela ser função da média, ela era a média de alguma coisa. Essa alguma coisa, encontrar essa alguma coisa, vai ser o objetivo, uma das coisas que a gente vai fazer na segunda aula, certo? Encontrar quem é essa alguma coisa cuja média produziu essa função. Ótimo. Ótima pergunta, ótima sugestão. Tá bom? Então, eu quero agora, no restante da aula, falar um pouquinho dos aspectos matemáticos dos diversos modelos que o Giovanni colocou, mostrando as diferenças entre eles e o que a gente aprende com cada um desses modelos. Lembrando esse aspecto, eles são famílias de modelos efetivos, descrições efetivas. E alguns desses modelos são exatos para alguns fenômenos, não para o Covid. Covid a gente não tem uma teoria exata ainda. Tá? Vamos lá. O primeiro é o modelo exponencial. Então, vou fazer um ordenamento aqui muito parecido com o Giovanni fez, certo?
Giovanni fez por razões históricas, né, evolução histórica, e aqui eu vou fazer vou ordenar por ordem de complexidade matemática. Muito bem, o modelo exponencial, você tem só crescimento. Um bom exemplo do modelo exponencial é juros, né? Se você fizer, por exemplo, uma aplicação com juros, renda fixa, né? Com a taxa fixa, R, né? Seria a taxa de crescimento fixa. O que se estabelece, o que isso quer dizer para a gente, no final das contas, é que você tem que a taxa de variação, ou seja, quanto cresce, suponha que C seja o valor que você depositou, sua caderneta, né, de poupança, por exemplo. E você, a juros, aqui é juros composto, né, certo? Então, significa que o crescimento depende do valor que você tem depositado. Se você botou R$1.000 e ele aí teve um crescimentozinho para 1.001, ou R$1.001, por exemplo, o próximo valor vai ser calculado em cima desse R$1.001, né? R$1.001, suponho que seja R$1, né? Aí o próximo vai ser calculado em cima disso. E aí você vai aumentando, certo? Até chegar aqui no modelo exponencial infinito, não tem limite. Esses dois gráficos que eu coloquei, à esquerda, eu coloquei a solução exponencial. Você começa de um valor C0, então a equação ela é definida assim: a taxa de variação ela é proporcional à grandeza. A constante de proporcionalidade a gente chama taxa. Certo? A taxa é definida essencialmente pela variação R, se você tirar o R dessa equação, ela é essencialmente, você pode escrever R assim, né? É C' de T, esse linha em cima significa derivada, né? Também. Dividido por C de T, né? Eu posso estimar o R desta maneira. O R seria, se eu fizer um gráfico C' de T em função de C, que é o que está aqui desse outro lado, o R vai ser a inclinação, né? Certo? Então, o R vai ser a tangente desse ângulo que está aí, certo? A tangente do ângulo da inclinação. Então, o R da inclinação o quão inclinada está essa linha. Ok? Então, você tem, de um lado aqui, então, crescimento, aqui é C de T em função do tempo. Então, tem um crescimento sem limites, exponencial, e olhando C de T em função de C, essa curva C de T em função de C, a gente também chama de figura de estado, figura de fase, né, usando o jargão da física, certo? Então, que lhe mostra mais ou menos como que seria uma solução eliminando T do problema, né? Você vê que C em função C de T, que é C', né? C' de T em função de C, que é o lado direito da equação, é uma reta. Certo? Então, olhem para isso. No crescimento exponencial, C' de T em função de C é uma reta e a função ela cresce exponencialmente. O segundo modelo é o modelo Q exponencial. Então, no modelo Q exponencial, o que a gente muda é que agora, ao invés de crescer com todo o tamanho, ou seja, ao invés do próximo valor, a taxa de variação, ser todo o tamanho, todo o montante, ele agora é uma fração desse montante tirada. A gente assume no Q exponencial Q menor do que 1. Q de 0 em 1, certo? Então, esse modelo é também chamado subexponencial por essa razão. Ele é menos do que exponencial, certo? Ele é mais do que o linear. O linear seria Q igual a 0. E ele é menos que o exponencial, que seria Q igual a 1. Tá bom? Esse modelo, então, é muito fácil resolver essa equação. Depois eu posso passar para vocês também as soluções dessas equações, nessas diversas equações, para vocês irem acompanhando lá no Telegram. Vou fazer isso no Telegram. Aqui eu vou só algumas, certo? Algumas que não são muito custosas em tempo para mostrar. Então, essa aqui, como é que resolve uma equação dessa? Então, você tem lá dC dt igual a RC a Q. Então, a gente faz o que é chamada de equação diferencial ordinária, a gente faz uma separação de variáveis, a gente traz o C para o lado esquerdo, ó, e do outro lado fica R dt. Eu reescrevo a equação desse jeito. Agora eu integro dos dois lados. Então, é a integral de C elevado a menos Q
vai ser C elevado a menos Q mais 1, dividido com menos Q mais 1, né? A integral de uma função potência. E do outro lado eu tenho R e uma constante. Vamos chamar essa constante de... pode ser qualquer coisa, né? Eu posso chamar de TC aqui. Certo? RT menos TC, por exemplo. Mas podia ser RT mais uma constante. Vamos chamar assim. Aí eu posso escrever desse jeito. Então vai ficar C de 1 menos Q é igual a R T menos TC. Aí eu vou multiplicar. Tá? Ficou sem espaço aqui. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Apagar e abrir um espaço. Aí eu multiplico por 1 menos Q. Vai ficar 1 menos Q vezes isso aí, né? RT menos TC. Aqui, né? RT menos RTC. Acabei fazendo sem querer. Ok? Agora eu vou separar esses dois termos. Eu vou botar 1 menos Q. 1 menos Q. Deixa eu botar mais aqui, só para esse sinal não ficar atrapalhando, chateando. Então, bota aqui RTC. Puxar mais para cá. RTC mais 1 menos Q, RT. Certo? Agora eu tiro a raiz 1 sobre 1 menos Q dos dois lados. Eu vou ter que C vai ser, então, 1 menos Q, RTC, mais 1 menos Q, RT, elevado a 1 sobre 1 menos Q. Se eu levar em conta que eu quero que C de 0 seja C0, eu posso reescrever esse termo, ou seja, escolher o TC, da seguinte forma: C, então, vai ser C0, eu elevo exatamente a potência que eu preciso para cancelar o expoente, e aqui fica 1 menos Q RT, elevado a 1 sobre 1 menos Q. Tá? Então, se T for 0, esse segundo termo no interior do bracket, né, ele é 0, aí eu fico realmente C0 elevado a 1 menos Q dividido por 1 menos Q, C0. Tá? Essa é exatamente a solução que está aqui do lado. E tem uma outra forma de eu escrever essa solução, que os físicos gostam muito, que é uma forma que a gente chama Q exponencial. Então, a Q exponencial, fazer a Q exponencial é usar a seguinte definição: exponencial Q de uma variável x qualquer é 1 mais 1 menos Q, x elevado a 1 sobre 1 menos Q. Então, para os valores de Q entre 0 e 1, que é o que a gente está considerando aqui, essa função é bastante útil e ela estabelece uma outra maneira de eu escrever a solução desse problema, que é enfatizando esse aspecto, né, que eu tenho uma Q exponencial, e por isso o modelo é chamado modelo Q exponencial, para levar em conta esse aspecto. O que muda em relação ao modelo exponencial? Em primeiro lugar, o crescimento ele é com lei de potência. Veja que agora eu tenho T elevado a um expoente no crescimento. E a figura, né, de fase, né, que eu estou chamando a derivada em função de C, ela não é mais linear. Ela agora ela é menos do que linear, certo? Ela tem essa inclinação, ela cai a linear com a mesma, estaria aqui assim, né? Certo? Por exemplo, aí com a mão fica meio irregular, né? Certo? Então, vou apagar aqui. Tá? Então, ela é menos do que a linear para o mesmo R. Tá bom? Então, esse é o modelo Q exponencial. Depois, na ordem histórica, o problema dos dois modelos, tanto o Q exponencial quanto o modelo exponencial, é que eles não têm saturação. Isso, obviamente, enquanto é verdade para, né, aplicações em mercado financeiro, aplicações em caderneta de poupança, não é verdade para a epidemia, certo? Então, eu tenho o número de mortos, por exemplo, da epidemia. A epidemia não vai durar para sempre, não vai crescer indefinidamente, ele vai eventualmente saturar.
E o modelo logístico, ele estabelece isso, dizendo que a saturação ela aparece por conta desse termo adicional aqui colocado nessa parte aqui da equação, certo? Esse menos C sobre K. Esse 1 menos C sobre K significa que quando C está se aproximando de K, o K aqui nesse gráfico seria esse valor aqui, né? Quando C começa a ficar muito próximo de K, a taxa de variação vai se aproximando de zero, ou seja, desse CDT vai se aproximando de zero. Então, este modelo também é solúvel, a fórmula da solução está aí, pelo avançado da hora, eu vou deixar os cálculos da solução dessa equação para colocar lá no Telegram, para vocês acompanharem os cálculos. E no final você tem essa expressão que está aí, certo? Ou seja, ela cresce, ela tem essa forma S, essa forma do S, né? Que a gente viu lá na primeira transparência que aparece nos gráficos de acúmulo de mortos na Itália, o modelo logístico é o primeiro desses que eu apresentei a terem isso, né? A mostrarem essa característica, né? Ou seja, ela começa, ele tem um certo crescimento e depois tem um certo decaimento. E a gente pode separar essas duas regiões. E tem uma região linear aqui no meio. Ó. Então tem 3 regiões, né? Vamos chamar aqui região 1, região 2 e região 3. Se a gente olhar para a derivada, ou seja, para a curva diária, tem aquela propriedade que o próprio Giovanni, na apresentação dele, mostrou, que aqui seria em torno de 5, né? Eu tenho que ela é simétrica. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Essa simetria não é vista nos dados. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Essa simetria da curva em torno do ponto de máximo, esse ponto de máximo na curva diária é o ponto de inflexão. Ele vai estar aqui exatamente também no meio, certo? Dessa região. Tá? Então, a existência dessa simetria em torno da curva é que faz com que a gente, para este modelo, ou seja, para o estudo da epidemia, da Covid-19 em particular, a gente saiba que o modelo logístico não é adequado. Então, a gente precisa encontrar uma extensão desse modelo. E aí, o modelo de Richards é o que traz a primeira correção. Ela traz a assimetria. Certo? Então, eu não tenho mais, você vê que as curvas do lado esquerdo e do lado direito, aqui dessa figura, ó, curva diária, elas já são bem diferentes. O lado esquerdo e o lado direito já são bem diferentes em comparação com o modelo logístico. E o que o modelo de Richards trouxe a mais é essa contribuição agora, aqui da parte da relaxação, ela tem esse expoente alfa, que é diferente de 1. Ele seria 1 no modelo logístico. Esse modelo também tem uma solução apresentada aqui, como disse lá no Telegram, eu vou colocar uma dedução bem simples, né, de como se chega nessa fórmula analítica. E a partir de agora, todos os modelos que eu mostrar, eles vão ter essa característica de ter essa forma, né, ou seja, uma curva que a crescimento tem essa forma de S, e a curva diária tem um pico em algum lugar, que é o modelo de uma única onda. E a diferença entre elas vai ser simplesmente as características de como eu entro nessa fase linear, ou seja, os três regimes, né? Como eu entro no regime linear, como é o regime linear, onde é que está o ponto de inflexão, quando é que, depois do ponto de inflexão, você está se aproximando do platô. Significa que a epidemia está mudando a sua natureza. Em vez de estar crescendo, né? Em vez de estar na fase vermelha, vamos dizer assim, né? Uma fase amanhã é pior do que ontem, ela vai para uma fase que começa a diminuir os efeitos. Ou seja, você começa a ter menor número de pessoas infectadas no dia seguinte em relação ao dia anterior, por exemplo, né? Ou mortos, né? O número de mortos começa a cair. Então, isso que essa figura à direita mostra. Certo? Então, o modelo do Richards, o que é que ele fez em relação ao modelo logístico? Ele introduziu uma assimetria. Agora eu tenho uma assimetria. Então, alfa diferente de 1 me produz uma assimetria. Uma assimetria. E, finalmente,
o próximo desenvolvimento, finalmente não, o próximo desenvolvimento é olhar o que acontece com os extremos. Agora vamos olhar o que acontece nessas duas regiões. A assimetria resolveu o problema dessa região. Tá? Então, localizar corretamente o ponto de inflexão. Agora quem quer saber como é que eu entro nesse regime linear e como é que eu saio do regime linear, como é que eu entro nesse saio, né, de ter poucos infectados ou poucos mortos para ter muitos, e como é que depois eu vou para a segunda parte aqui, tá certo? Então, vamos abordar essas duas situações. O primeiro modelo que leva em conta que a entrada no regime linear pode não ser exponencial, o modelo logístico e o modelo de Dirichlet, esta entrada é exponencial. Significa muito rapidamente ele entra no regime. E a saída também é exponencial. O que a gente observou nos dados da Covid-19, por exemplo, já que a gente cursa especificamente modelagem matemática da Covid-19, é que isso não é verdade. Né? Nós temos... tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se... não era uma pergunta específica. Certo? Então, como é que a gente muda isso? Aí são as duas outras generalizações do modelo Dirichlet. A primeira foi introduzir esse expoente que, aqui, foi chamado modelo Dirichlet generalizado, e que faz com que, se o C for muito menor do que K, deixa eu ler essa pergunta, parece bem pertinente agora. Como é que escolher entre alterar a equação e adicionar uma variável no modelo, obtendo um sistema de equações? Excelente. Ok. Veja, é uma boa pergunta. Veja, a gente tem que lembrar o que a gente está fazendo primeiro. Né? Eu estou apresentando aqui uma sequência de extensões do modelo de crescimento, porque a gente já decidiu, quando estava fazendo a teoria efetiva, a gente decidiu que a gente ia fazer uma projeção em uma única variável. Então, vamos lá. Imaginando que suponha que você tenha você quer fazer um diagnóstico de uma doença. Você tem uma doença, você não sabe o que você tem. E aí o médico pergunta, a sua temperatura, como é que está a sua temperatura? Não, minha temperatura hoje está alta. Aí ele diz o seguinte, me faz o seguinte, meça a sua temperatura de hora em hora por uma semana e volte aqui. Aí você faz esse estudo, sua temperatura de hora em hora, e leva o gráfico para ele. Diz, olha, minha temperatura subiu, chegou num pico e caiu. Aí o médico vai olhar para essa... fazer uma figurinha aqui, né, certo? Seria a temperatura em função do tempo. Aí o médico vai olhar para a sua figura, ele aí tem um modelo e vai dizer, olha, esta forma de dependência da temperatura com o tempo, ele é porque você tem a doença X. Ele fez um diagnóstico baseado na forma dessa única grandeza. É claro que o valor da temperatura alta, suponha que ela ficou alta aqui em algum ponto, se você chegar e der só um ponto, tô com febre alta, né? Minha temperatura está muito alta. Aí ele vai dizer, olha, realmente eu não sei o que é que você tem. Mas me mostra a curva inteira. Tá? Então essa é uma abordagem. Mas, para responder a pergunta, se a gente quisesse agora fazer uma descrição com 3, você pode. Eu quero que você meça a temperatura, sua pressão, seu ritmo cardíaco. Você pode fazer isso também. Você fica com um diagnóstico mais preciso. Mas, note, isso é uma escolha que você faz no início. E a gente aqui já fizemos... sim, a questão da suficiência eu vou tratar na próxima aula, certo? Quando a gente for falar das flutuações. Como é que eu sei se é suficiente ou não? 2 coisas, flutuações, a natureza das flutuações e memória. O sistema pode exibir memória, tá? Então, guardem que é na próxima aula que eu vou falar das correções dos modelos de crescimento. Aqui só estou apresentando os modelos de crescimento. Então, no Dirichlet generalizado, o que a gente quer corrigir é essa entrada. A entrada exponencial não é correta do ponto de vista de observação. Então, eu quero mudar essa entrada. E a forma de fazer isso é fazer com que, quando o C for muito pequeno, e eu puder desprezar esse termo, a equação fica a equação da Q exponencial. Certo? Então, eu vou ter uma entrada que é mais suave. Essa entrada aqui, ou seja, o regime 1,
ele vai ser um regime agora Q exponencial. Eu mantenho a assimetria, ou seja, com alfa eu mantenho a assimetria, então essa curva continua sendo assimétrica, porque a assimetria é algo que eu sei que a Covid manifesta em todos os países. Estou falando de propriedades que a gente viu em todas as curvas. E estou deixando no modelo de lixa generalizado a região, então aqui é a região da assimetria, que estabelece essencialmente onde é que vai ficar o ponto de inflexão, certo? Fica aqui em algum lugar. E agora eu tenho que tratar a região 3. A região 3 ficou um problema para a gente, porque quando olhávamos os dados da Covid, o decaimento exponencial, que aqui é exponencial nesse modelo, o decaimento exponencial não era observado, simplesmente não concordava com os dados experimentais de diversos países. A gente não conseguia bom acordo. Sim, aí você vê, à medida que você vai tornando mais realista o modelo, a solução matemática vai ficando um pouco mais complexa, certo? Aqui a gente já tem funções hipergeométricas, por exemplo, na solução. Como eu disse, esse detalhamento matemático eu vou disponibilizar lá no Telegram para vocês acompanharem, certo? Na aula fica um pouco cansativo fazer os detalhes matemáticos. Então, agora, o último passo é, eu quero um decaimento Q exponencial, subexponencial, né? Polinomial, lei de potência, né? Para a fase 3 também. E quem nos deu isso? Quem nos deu isso foi o modelo logístico beta. O nome beta eu vou justificar na próxima aula, quando a gente for fazer a descrição mais detalhada de generalizações desse modelo. Isso tem a ver com a forma dessa grandeza aqui, que ela é exatamente a densidade beta. Eu vou botar também um PDFzinho falando dessa densidade beta, para vocês entenderem. Densidade beta generalizada, chamada, nos cursos de estatística. Então, essa função que aparece nesse modelo logístico beta é exatamente a beta generalizada. E a solução também é uma hipergeométrica, e ela resolve todos os problemas para a situação em que a gente tem a Covid-19 em apenas uma onda. Esse é o melhor modelo que a gente encontrou, o modelo efetivo que a gente encontrou. Ou seja, ele é Q exponencial nessa região, ele tem a simetria que a gente deseja nessa, ou seja, a posição do ponto de inflexão né? O lado esquerdo e o lado direito são bem diferentes, como você vê nessa figura, e nessa região aqui ela é PS. E é exatamente esse gráfico que a gente usou aqui, voltando aqui para o início, ó, o fit aqui dos dados da Itália, esse fit muito bom, né? Deixa eu apagar aqui, só para ficar mais limpo. Esse fit muito bom dos dados da Itália foi feito exatamente com esse modelo logístico beta. Esse nome está aqui, BLM, né? Beta Logistic Model. E aí o que fica para ser explicado depois é as flutuações e a questão, esse modelo, qual a capacidade de previsão dele, qual a conexão desse modelo com os modelos de compartimento, porque querendo ou não, eu posso, como foi perguntado aqui, dizer, não, eu não quero só olhar para o número de mortos, eu quero também saber quantos suscetíveis eu tenho e quantos infectados eu tenho, mesmo que eu não consiga tirar isso dos dados, mas eu quero inferir isso, certo? Do modelo. E aí significa que a gente precisa fazer essa projeção. Então, deixa eu abrir aqui para indicar isso. Como disse, esse assunto da próxima aula, eu já estou concluindo. Então, eu tenho aqui o modelo microscópico. Então, modelo microscópico. E o que eu quero fazer agora, que pode ser um modelo de agentes, como vocês estão vendo num dos minicursos, minicurso 2, né? Um modelo de agentes. A gente dificilmente vai conseguir algo mais detalhado na Covid-19 do que um modelo de simulação computacional, por exemplo, né? É um modelo de agente. E daí você seleciona, agora eu quero olhar o que acontece em 3 compartimentos, né? Por exemplo, S, I e R. Eu quero agora fazer a projeção da dinâmica. Como acontece na termodinâmica, né? Eu quero olhar para pressão, volume e temperatura. Quando você faz isso, você está dizendo que essas 3 grandezas evoluem na mesma escala de tempo. Quando o S variar, o I varia.
tá? Quando o I variar, o R varia. Todos na mesma escala. É isso que você está dizendo. E você agora quer perguntar se o modelo de 3 compartimentos ele é suficiente para COVID-19, por exemplo. Está só falando de COVID-19 aqui, né? Se você encontra uma boa descrição, então você agora quer identificar quais são os parâmetros. Eu antecipo que a gente, obviamente, tentou fazer isso ao longo de nossas pesquisas e vimos que o modelo com parâmetros constantes, o CIR ou CIRD, né, colocando o compartimento, eu posso botar também um compartimento, separar o R em recuperados e mortos, né, que eu disse isso, né, em inglês. Eu posso fazer para 4. Esse modelo com os parâmetros constantes, ele não fita os dados, por exemplo, da Itália. Estou falando de dados de primeira onda, certo? Então, se a gente for tentar aplicar esse modelo aqui, ele não consegue capturar. Por que ele não captura? Porque com parâmetros constantes, esse modelo não descreve esses regimes 1, 2 e 3 corretamente. Ele não descreve. E o que é que a gente precisa? Que os parâmetros desses modelos dependam do tempo. E a forma dependendo do tempo traz um ingrediente adicional, certo? Que é a questão da que a gente chama memória do sistema, certo? O sistema tem uma memória e essa memória tem que ser acomodada na dependência dos parâmetros. Isso é também assunto para a aula 2. Eu acho que esse é o tempo que eu tenho, né? 12h20. Isso, Murilo. Então, eu vou encerrar aqui. O material complementar, ou seja, os cálculos de como resolver as equações diferenciais, que numa aula fica muito detalhado, né? Para a gente ir. Eu vou colocar, então, lá no Telegram. Eu uso o Telegram para esse propósito mesmo, certo? Passar informação adicional. Vocês podem também fazer perguntas lá, certo? Ok, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Acabou a aula. Sérgio, se eu só puder me despedir também da turma, por favor. Por favor. Só agradecer também a atenção de todos e aproveitando esse comentário que o professor Murilo falou, eu vou colocar também algum desses artigos históricos lá no grupo do Telegram, que fica, então, nosso repositório de informações. Tem o que eu encontrar, não vamos dizer todos, mas, em particular, o artigo do Daniel Bernoulli, foi escrito em francês, como eu mostrei, mas tem uma tradução em inglês, fica mais fácil de ler, e vocês vão ver que essa integração que o professor Antônio Murilo fez, ele faz no artigo dele, certo? Aquela separação de variáveis, mostra toda... E faz referência a que ele aprendeu com o tio dele, né? Tem os 2 irmãos, o Daniel era filho, acho, do Jacob, e tem o Johann. Então, ele aprendeu matemática com o tio, e ele faz referência a isso, que aprendeu o método de separação de variáveis, né? Lá em 1766. Então para deixar esse contextualização histórica, eu vou disponibilizar também algum desses artigos históricos para vocês. Tá? Obrigado pela atenção. Ok, gente. Então, tenham um bom dia e a gente se vê na quarta-feira. Até mais.